Olá, muito bom dia a você que acompanha a partir de agora mais uma edição do Mundo Corporativo aqui na CBN. Nosso convidado hoje é Sócrates Mello, diretor da divisão de temporários da empresa de recrutamento Robert Half. Sócrates Mello, muito bom dia para você. Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes e aos internautas da CBN. E muito obrigado desde já pela sua presença aqui no nosso estúdio. Sócrates Mello, qual é o perfil deste funcionário que na sua área de recrutamento de temporários vocês buscam? Olha, é um profissional com conhecimento técnico muito bom, é uma pessoa que vai entrar dentro da empresa para um determinado projeto e é um profissional que já chega jogando. Então é um profissional que está acostumado a fazer aquilo que ele foi proposto a fazer e vai fazer muito bem feito porque ele já fez aquilo várias vezes e o conhecimento técnico dele é muito bom. Ou seja, nós estamos falando da contratação de temporários para postos de alto escalão dentro de uma empresa? Exatamente. A gente começa com uma faixa salarial de R$5.000 por mês e vai até seus 30, R$35.000 por mês, ou seja, a média e alta gerência. Para que a gente até possa visualizar melhor quais são os cargos e funções mais requisitados pelas empresas dentro dessa característica. Desde um analista sênior até um diretor de empresa. Agora, deixa eu entender o seguinte, quando nós falamos aqui sobre temporário, esse tempo varia em que período? Hoje a gente tem uma lei chamada 6.019, que é a lei de temporários, que me permite colocar um profissional de um dia até 6 meses. Então, o máximo que um projeto desse pode ter são 6 meses. O meu cliente ele tem a oportunidade ou tem a possibilidade de contratar permanentemente após os 6 meses, se ele quiser. Mas dentro da minha folha de pagamento, alocado só por 6 meses. Agora, por que motivo as empresas buscam estes funcionários temporários em níveis como estes aos quais você se referiu? Hoje, a economia do Brasil está gerando sérias oportunidades para as empresas, só que muitas vezes elas precisam de um número maior de braços para poder executar algum tipo de necessidade que eles possuem. Por exemplo, se uma empresa vai implementar algum sistema interno dentro da empresa, ela precisa de pessoas capacitadas para aquilo. Então, eu consigo apresentar profissionais que vão executar essa função, só que a empresa não vai precisar desses profissionais depois que acaba esse projeto, ou essa, por exemplo, essa implementação. Então, não tem a necessidade da empresa contratar permanentemente. Agora, Sócrates, você citou logo na abertura aqui dessa nossa conversa uma questão, é um profissional que já vai começar jogando. Exatamente. Porque ele não tem tempo para se adaptar à cultura da empresa. Se ele tem só, no máximo, 6 meses para poder ficar trabalhando nesse projeto, então ele não tem muito tempo para passar por treinamentos, por aculturações. Então é um profissional que já tem que chegar jogando. E o motivo da contratação dele é a qualidade técnica que esse profissional possui. Obviamente, a gente também vai avaliar a parte comportamental do profissional, no que diz sentido se ele vai se adequar à cultura da empresa. Mas o foco principal realmente é a parte técnica do profissional. E ao mesmo tempo você vai ter que identificar nesse profissional, então, no perfil dele, se ele já tem a cultura daquela empresa ou próxima dela, porque ele não vai ter tempo para aprender. Com certeza. Você tem segmentos que exigem um tipo de profissional. Então, se você pegar hoje o segmento de bebidas, exige um profissional muito mais voltado para resultado. O que, de repente, é diferente de um profissional que vai trabalhar no segmento automotivo. Então, a gente procura profissionais que já tenham experiência dentro daquele segmento onde ele vai trabalhar. Vamos pegar aqui uma questão relacionada e importante hoje dentro das empresas, que é da segurança corporativa. Sim. Esses profissionais são contratados, passam por um pouco tempo dentro da empresa, no máximo 6 meses, foi o tempo que você se referiu agora há pouco, vão embora. Eles não têm acesso a informações sigilosas. Como é que se cria esse comprometimento ou se evita esse risco? Olha, primeiro de tudo, o profissional que eu apresento para o meu cliente, a gente coleta uma série de referências e eu apresento para o meu cliente para mostrar a idoneidade do profissional. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, mesmo que você contrate um profissional permanente, um profissional que você vai contratar e trabalhar na sua empresa, você corre o risco de, em 2 meses, 3 meses, esse profissional ir embora para outra empresa. E da mesma forma ele vai ter acesso a algumas informações. Então, o mais importante é você ter certeza de onde veio esse profissional, aonde ele já trabalhou,
o que ele já realizou. E através disso eu consigo apresentar um profissional que vai transmitir mais segurança para o meu cliente. Agora, esse profissional, ele assina alguma cláusula, por exemplo, de quarentena, de não poder ir para uma outra empresa concorrente que seja do mesmo setor? Existe esse tipo de controle? Sim. Hoje, um profissional, quando um cliente me procura, eu deixo claro para o meu cliente alguns pontos. Primeiro, existe um contrato entre a Robert Half e o profissional, onde nesse contrato você tem cláusulas que realmente vão ao encontro do que você está me falando. Confidencialidade, ele não poder ir trabalhar num concorrente, ao mesmo tempo que eu também tenho um outro contrato entre a Robert Half e o meu cliente, que ilustra também algumas cláusulas que se referem à confidencialidade. Pegando, já que nós estamos falando aqui sobre essa questão de contratos, acho interessante a gente puxar um outro ponto, que é a forma de contrato desse profissional com a empresa. Como é que é a remuneração? Ele necessariamente tem que ser pessoa jurídica? Não. Na verdade, o profissional, ele vai me passar a carteira dele, eu vou assinar a carteira dele, ele vai ter benefícios, ele vai receber um salário mensal. É como se fosse um CLT comum, só que ele tem um período que ele vai ficar trabalhando já pré-estabelecido ou não. Na verdade, ele pode ficar de 1 dia a 6 meses. Se ele conseguir terminar esse projeto antes, ótimo. Se ele tomar o tempo que foi combinado, não tem problema nenhum também. Bom, primeiro que ele tem um contrato fechado, então, pelo tempo de permanência. É. E vai receber por aquele tempo mesmo que ele não tenha necessidade de ficar os 6 meses, por exemplo. Não. Na verdade, dentro da Lei 6.019, como é que funciona? Vamos supor que eu tenho um cliente que precisa de um profissional por 4 meses. Não necessariamente ele precisa ficar os 4 meses, e se ele terminar o projeto em 3, a partir do momento que ele terminou o projeto, ele não é mais remunerado porque ele já terminou o projeto. Então não é um preço fechado? Não, não é um preço fechado, é um preço que o profissional recebe por mês, que já é acordado, e ele sabe que ele tem um prazo máximo de 4 meses, mas que ele pode terminar isso antes. E com relação à remuneração, alguns clientes oferecem um bônus caso ele consiga terminar antes o projeto. Porque muitas vezes, para a gente evitar o quê? Que o profissional fique se estendendo por muito tempo, só para poder receber o salário. Mas se ele terminar antes, ele consegue um bônus, o que vai dar na mesma. Que tipo de garantias e benefícios trabalhistas tem este profissional no momento que assina o contrato na função de temporário? Vamos lá. Ele vai ter plano de saúde, ele vai ter vale transporte, vale refeição e seguro de vida. Então, ele vai ter todos esses benefícios enquanto ele estiver trabalhando com a gente em um projeto. Levando em consideração que aparentemente essa é uma área nova ainda Sim. no país, existem ainda problemas de entendimento desse processo e até do próprio profissional contratado de buscar depois na justiça direitos trabalhistas que os seus colegas daquela empresa na qual ele era apenas um temporário já tinham? Olha, essa operação dentro da Robert Half na América Latina completou agora 1 ano. A gente nunca teve nenhum tipo de problema trabalhista, até porque a Robert Half ela tem capital aberto na Bolsa de Nova York, então a última coisa que a gente quer é qualquer tipo de problema trabalhista. Então a gente tem um contrato muito bem feito entre a Robert Half e o profissional, assim mesmo com o nosso cliente. O profissional, ele é um profissional que ele sabe muito bem o que ele vai ter que fazer, tudo muito bem esclarecido, então é um processo muito transparente. Ou seja, a regra é clara. Exatamente. Me diga o seguinte, o contrato dele é com vocês, com a empresa de recrutamento, ou um contrato direto com a empresa? Com a empresa de recrutamento. Por que isso? Por quê? Porque tem alguns clientes que, quando contratam a gente para fazer esse tipo de serviço, também, além da agilidade de você ter um profissional extremamente técnico, as garantias que a Robert Half apresenta, ele também vai ter uma economia no que diz respeito a impostos. Os impostos que o meu cliente precisa pagar quando ele contrata um profissional dentro da Lei 6.019 são bem menores que um contrato ou que ele teria que pagar quando ele contratar um CLT comum, que é o recrutamento que a gente conhece. Sócrates Mello, levando em consideração essa novidade ainda, dentro das empresas,
como é que os demais funcionários recebem um colega temporário? Ele é visto como um concorrente? Vamos lá, a gente vive uma cultura na América Latina de permanentes, do recrutamento comum. E realmente a gente está buscando mudar a cara de contratações no Brasil. Toda vez que você coloca um profissional temporário dentro de uma empresa, vai depender, o risco dele ter ou não, ser ou não maltratado, vamos dizer assim, vai depender da forma como a própria empresa comunica aos funcionários a existência daquele profissional. É diferente, se você chega e fala, olha, a gente trouxe um profissional que vai nos ajudar a atingir as metas que a gente quer, ótimo. Qual o problema com relação a isso? Agora, é diferente você colocar um profissional que não é bem comunicado dentro da empresa, que é um profissional que chega ali e muitas vezes boa parte das pessoas não sabe o que aquele profissional está fazendo ali. Sim, temos um problema. É visto como uma peça estranha dentro da empresa? Exatamente. Aí cabe a vocês também desenvolver essa cultura dentro das empresas, à medida que vocês têm explorado esse mercado. Quer dizer, é um outro cuidado que vocês têm que ter, não é só de preparar o profissional, mas preparar a empresa? Só para você entender, a gente tem uma equipe dentro da Robert Half que liga para todos os meus clientes e para todos os meus profissionais que estão alocados nesses clientes toda semana, para saber se eles estão confortáveis, se eles estão realmente satisfeitos, se eles estão motivados, e com o meu cliente para saber se realmente o profissional está desempenhando o papel que ele está buscando, se o projeto está caminhando conforme o esperado, para ter certeza que está todo mundo feliz, para ter certeza que o projeto vai ser terminado com sucesso. Qual é a grande encrenca que você encontra nesse processo? Na verdade, hoje, o grande desafio é mostrar tanto para os meus clientes ou para o mercado, quanto para os meus candidatos, que um projeto pode ser interessante para a carreira deles. Que um projeto hoje pode alavancar a carreira deles. Hoje você tem uma série de atividades, você tem os segmentos como infraestrutura, agropecuária, indústria, serviços extremamente aquecidos. E o que fornece e o que te dá a oportunidade de trabalhar vários projetos interessantes. Já é possível ter uma noção assim, do que é a tendência? Profissionais que são contratados de forma temporária tendem a permanecer na empresa pelo bom trabalho que prestaram? Ou não é exatamente isso que acontece? Até porque as empresas, quando contratam temporário, tem muito claramente o seguinte, nós precisamos dele, é para aquele momento. Vou te dar alguns números. O ano passado, passaram pela folha da Robert Half próximo de 200 profissionais. 80% deles foram contratados depois do projeto. 80% permaneceram. Permanecem nos clientes. Mas aí permaneceram por quê? Tudo bem, você vai me dizer o seguinte, porque eram bons profissionais, sem dúvida nenhuma. Mas permaneceram porque a empresa não tinha muita certeza ainda da função que ela estava abrindo, então ela abriu um cargo temporário até para testar mesmo, ou porque a empresa, no momento em que abriu, não se deu conta, não, eu vou precisar de alguém que permaneça nessa empresa durante muito tempo, ela planejou errado. O que leva a isso? Obviamente, a qualidade profissional é o primeiro ponto. Mas eu posso citar aqui uma série de motivos que as empresas utilizam o serviço temporário. Mas eu vou te dar um exemplo que foi muito frequente o ano passado. Você imagina que o mercado aquecido, as empresas podem perder profissionais para outras oportunidades que esse profissional enxerga no mercado. Existe hoje um certo apagão de bons profissionais. Então, os bons profissionais são toda hora requisitados. Em função disso, as empresas acabam perdendo profissionais quando elas não esperam. Então você tem um acúmulo de funções com a perda de um profissional na equipe que fica. Para evitar isso, os meus clientes pegam um profissional técnico muito bom junto comigo, colocam naquela função do profissional que eles perderam. Para quê? Para que a equipe não fique sobrecarregada e que o processo, o trabalho continue, ao mesmo tempo que eles vão correr atrás de um profissional permanente. Só que nesse processo de recrutamento normal, permanente, esse profissional que está desempenhando esse papel lá temporariamente também está sendo avaliado. Então, se ele executa um bom papel, ele acaba sendo contratado. Ou seja, a empresa sai em busca de um profissional, mas de repente ela descobre que o profissional correto é aquele que já estava lá dentro. Já estava lá executando aquela função porque a equipe estava sobrecarregada. E pelos dados que você nos passou, isso é o que acaba acontecendo na maior parte das vezes. Exatamente. Bom, o profissional que aceita o trabalho temporário,
Normalmente é um profissional que no dia a dia não se deu bem com um emprego fixo. O que acontece? Ele não deu certo numa empresa e disse, bom, então vou tentar um trabalho temporário? Não, na verdade, quando a gente chega para conversar com um candidato e apresentar um projeto, a gente primeiro fala muito bem nos detalhes o que aquele projeto pode oferecer para ele e o porquê que eu estou oferecendo aquele projeto para ele. Eu tive casos, e tenho casos ainda, de profissionais que estão trabalhando numa empresa, não é em projeto, estão trabalhando lá efetivamente, mas que eles olham aquele projeto e falam, opa, esse projeto aqui pode fazer sentido para a minha carreira. Eu não estou muito motivado, estou querendo buscar uma nova oportunidade, e eu acho que esse projeto pode ser a porta de entrada para que eu possa conseguir essa nova oportunidade. Então hoje, a qualidade do projeto é que vai direcionar e que vai fazer com que o profissional aceite ou não aquela oportunidade. Sócrates Mello, qual é a cultura ainda do trabalhador brasileiro hoje? Ainda é da busca pelo emprego fixo? Ou ele compreende que o trabalho temporário ele pode ser muito mais bem remunerado e ter muito mais liberdade, inclusive, de escolha? Na verdade, sim. A gente está hoje numa cultura muito mais forte, permanente. Um profissional, ele busca segurança. Ele busca segurança. Eles enxergam ainda como projeto algo que não é seguro, algo que realmente não vai trazer para ele frutos no médio prazo. E a gente está tentando mostrar o contrário, que um projeto pode alavancar ele para um futuro melhor. Então, hoje, o profissional é importante que ele tenha uma noção de que, olha o que o projeto pode oferecer. Esse projeto pode melhorar o meu salário? Esse projeto pode melhorar o meu cargo? Esse projeto pode me colocar num segmento que eu não tenho tanta experiência e através dele eu consigo entrar no segmento? Então, isso que é importante. Quem aceita partir para essa situação é alguém que não está empregado? Ou há profissionais que estavam numa empresa, procuraram porque queriam mudar a sua função, não estavam contentes na empresa talvez, e aceitaram mesmo assim ser temporário? No nível que a gente recruta, a maior parte dos profissionais, elas olham o projeto, independente se eles estão trabalhando ou não. O que eu posso dizer para você, Milton? Hoje, 30%, 40% são profissionais que estão no mercado ou que acabaram de sair de uma empresa e estão buscando oportunidades. O restante são profissionais que estão trabalhando, são profissionais que não estão mais motivados e que querem mudar de segmento. Bom, como é que a sua empresa sai atrás desses profissionais? Onde é que você vai buscar essas pessoas que podem trabalhar de maneira temporária e que tem, inclusive, já um pouco da ideia de que isso pode ser importante para eles? Que eu imagino que é mais fácil pegar um profissional como esse do que tentar convencer alguém disso. Na verdade, a gente hoje trabalha muito por indicação. Então, hoje, se eu entrevistei um diretor financeiro, mas eu estou buscando uma posição de controller, eu vou perguntar para ele quem que é o melhor controller que ele já trabalhou. E eu vou chegar em profissionais que muitas vezes não estão buscando oportunidade ou são profissionais extremamente qualificados porque foram referendados e eu apresento para eles o projeto. Na princípio, eu não estou preocupado se ele está trabalhando ou se ele está no mercado. A minha preocupação é sim comunicar ao profissional o projeto em si. Se ele achar que aquele projeto faz sentido para a carreira dele, ótimo. Se ele achar que não faz sentido, eu vou perguntar para ele quem que ele conhece que possa me indicar que talvez faça sentido. Mas ele já sabe que o projeto é por tempo determinado. Com certeza. Desde o princípio a gente explica para ele, olha, é um projeto que tem começo, meio e fim. Ponto. Só que o meu cliente me autoriza, ou muitas vezes o próprio cliente comunica ao profissional que, se ele fizer um bom trabalho, pode ser que ele seja contratado. Que tipo de avaliação vocês fazem com esses profissionais quando eles chegam para serem recrutados? A Robert Half ela trabalha de forma especializada. Então, se eu tenho um profissional que vai recrutar um profissional de finanças, é porque o recrutador veio daquela área. Então, tecnicamente, a gente entende muito bem o que o profissional pode oferecer. Então, a primeira visão é a parte técnica. Obviamente, dentro de uma entrevista, a gente vai entender a parte comportamental, as motivações. Por que ele quer sair, ou por que ele saiu, o que ele está buscando, se ele é um gestor participativo, se ele é um gestor autoritário, qual a formação dele. Então, a gente entra em áreas que nos dão uma visão muito clara do profissional, porque, lembrando, a gente tem que colocar um profissional no meu cliente que chega jogando. Então, o entendimento do profissional é muito técnico e muito
detalhista. E como é que você identifica essa personalidade do profissional que chega jogando? É no discurso que ele lhe apresenta? É nos exemplos que ele dá da sua carreira profissional? Se eu quiser ser um profissional temporário, como é que eu tenho que me apresentar para você, para convencer você que eu sou a pessoa certa, que eu estou a fim de bater bola desde o primeiro momento, desde o primeiro minuto de jogo? Na verdade, você pode você vai me falar da sua experiência. Não existe uma dica que eu tenha que dar para um profissional para que ele me convença de que ele é um profissional para determinado projeto. Na verdade, eu que tenho que buscar nele e entender se ele realmente é um profissional. Na verdade, você vai me falar da sua experiência, você vai me falar do que você está buscando, você vai me falar do que você já fez na sua vida corporativa. E eu também vou trabalhar com referências. Então eu vou conversar com pessoas que já trabalharam com você, ou que já trabalharam na mesma empresa que você, que já foram subordinados a você, talvez já foi seu par, ou talvez já foi seu chefe, para entender de uma forma geral, e não só pela entrevista, quem é você. Nesse processo, pesa mais a favor o fato de você, como profissional, ter trabalhado durante muitos anos numa mesma empresa ou já ter trocado várias vezes de empresa? É relativo. Por quê? Porque você talvez tenha passado 15 anos, 20 anos numa empresa e essa empresa já passou por uma série de transformações. Ela já foi comprada, ela já foi vendida, ela já foi reestruturada e mesmo dentro de uma mesma empresa por um longo período, você já passou por uma série de experiências. Ou seja, você deu sinais de que se adapta facilmente às diferentes situações. Exatamente. Ao mesmo tempo, se você passou 4 anos numa empresa, 5 em outra, 3 em outra, você também é uma pessoa que tem uma experiência que pode ser interessante. Agora, aquele mesmo método que muitos profissionais acabam buscando para aprender como se apresentar diante de um recrutador, aquele ler o manual, funciona em qualquer situação, mesmo sendo temporário? Funciona. Ou esses métodos não funcionam coisa nenhuma? Olha, e depende muito do seu olhar? Eu não vou generalizar. O que eu acho que vale a pena você fazer quando você está na frente de um entrevistador é o quê? Ser você. Obviamente, valorizar os seus pontos fortes, valorizar o que você já realizou. E acho que isso é o mais importante. Se você fala mais alto, se você fala mais baixo, se você gesticula muito, isso eu não vou levar em consideração. Vou levar em consideração o que você já realizou, o que você já fez. Algumas dicas que o mercado passa são interessantes, outras não são. O mais importante é, mostre o que você realizou. O que você está buscando. Me identifica uma que não adianta a gente fazer. Olha... Porque você diz assim, o mercado passa algumas dicas. Algumas são úteis, outras não são. Uma dica inútil. Uma dica inútil é você talvez falar que você não citar nenhum erro que você tenha. Por exemplo, eu já ouvi pessoas comentarem o seguinte, olha, vai lá e fala que você é bom nisso, que você é bom nisso, que você é bom naquilo, que você é bom naquilo, que você é bom naquilo. Mas, por exemplo, eu vou te perguntar, onde que você precisa melhorar? Quais são os 3 pontos que você acha que você precisa melhorar? Se você for seguir a risca o que o mercado fala, você vai se embananar nessa hora. E eu já entrevistei, já tive várias pessoas que passaram por consultores que trabalham na Robert Half, que ficaram perdidos na hora que a gente faz essa pergunta. Porque na realidade não adianta querer maquiar Isso. uma personalidade. Você tem que reforçar a sua personalidade para mostrar quem você é. Exatamente. Você precisa ser você. Você precisa ser verdadeiro. Você precisa mostrar exatamente o que você realizou e sustentar isso. Olha, eu entrei numa empresa, fui lá para reestruturar aquela empresa porque eles estavam com um problema de recebimento com clientes. Então entrei na área financeira. E a gente conseguiu receber tantos milhões de reais. Ótimo. Muito bom. Como que você fez isso? Fiz assim, assim, assim. É diferente de você chegar e falar, cheguei na empresa e eu que fiz tudo. Na verdade, você fazia parte de uma equipe, você tinha uma determinada função e não foi só você que fez, foi uma equipe inteira. Então, cuidado na hora que você vai se comunicar. Pesa uma espécie de preconceito que se possa ter em relação à pessoa, da área que ela vem, da empresa que ela trabalhou, da primeira vista que se tem do profissional, quer dizer, que é o preconceito antes de começar a falar com a pessoa. Qual é o peso que ele tem na hora de tomar uma decisão sobre se aquele é o profissional apropriado para ser um profissional temporário? Você diz respeito ao meu cliente.
Você em relação à pessoa que se apresentou diante de você em busca de uma vaga temporária. Olha, o consultor ele não tem preconceitos. Sinceramente, a gente não pode ter nenhum tipo de preconceito. Por quê? Porque dentro de uma mesma empresa, mesmo que ela tenha uma cultura muito forte, você tem diferentes profissionais que trabalham de formas diferentes, mas chegam no mesmo resultado. Então a gente não pode ter nenhum tipo de preconceito. Obviamente, se eu estou buscando uma pessoa para trabalhar no segmento de varejo, e essa pessoa a vida inteira trabalhou na indústria pesada, eu vou precisar entender muito bem quais são os pontos que esse profissional possui que fazem sentido para aquele segmento. Então, nesse caso, eu já sei de bate pronto que talvez esse profissional talvez não seja exatamente para aquele cargo. Só que mesmo assim eu vou entrevistá-lo e vou procurar entender se ele vai fazer sentido ou não. Então, é nesse ponto, é a partir desse nível. Agora, eu não vou deixar nunca de entrevistar um profissional só porque, por exemplo, ele vem de uma determinada empresa que talvez não faça sentido para outra. Tá. Há casos de profissionais que se apresentam diante de você e você identifica que ele não é a pessoa ideal para um trabalho temporário, mas ele pode ser ideal para uma outra função pela qual outras áreas da sua empresa de recrutamento está buscando. Ótima pergunta. O profissional, quando ele entra e vem na minha empresa, na Robert Half, para ser entrevistado, a gente não olha somente com uma visão de projetos. A gente entende que é importante a gente abrir o leque para o profissional. Então, ele pode sim ser entrevistado pela divisão de permanentes, ele pode ser entrevistado pela divisão de projetos, e a gente mostra para ele diferentes oportunidades que possam se encaixar no que ele está buscando. Sim, ele pode, se ele não serviu para um projeto, mas serve para uma posição permanente, a gente vai apresentar, por que não? Agora, só me permita voltar um pouquinho àquela outra questão, quando eu falei aqui do preconceito. É uma história um pouco de amor à primeira vista, muitas vezes. Você já se surpreendeu muito ou já se frustrou muito com esse amor à primeira vista? A primeira impressão que você teve do profissional, de repente, ela é totalmente revertida para o bem ou para o mal? No início da minha carreira, eu vou dizer para você que sim. O tempo passa e a gente vai adquirindo uma certa experiência e você sabe que mesmo que você bate o olho para aquela primeira impressão é a melhor possível, a gente procura sustentar conosco mesmo se realmente aquela impressão faz sentido. Obviamente, um consultor, com o passar do tempo, ele vai criando um certo conhecimento, um certo feeling que ele precisa ser levado em consideração. Mas, obviamente, eu estou trabalhando com profissionais. Eu tenho que apresentar o melhor profissional para aquela posição para o meu cliente. A gente tem essa responsabilidade. Então, eu preciso que esse amor à primeira vista, ele se concretize com referências, ele se concretize com uma ótima entrevista. Pode acontecer que o profissional não seja o profissional adequado? Pode. O risco é muito pequeno, mas pode acontecer. Agora, quando acontece essa primeira boa impressão, ela tende a continuar? Ou você tem muitos casos aí em que a imagem que você fez no primeiro momento se desfez? Você tem muitos profissionais que são ótimos na sala de entrevista. São ótimos, eles se vendem muito bem. Então, sim, já aconteceu da gente olhar e falar, nossa, ele é muito bom, e depois você perceber que ele não é o profissional adequado. Mas, normalmente, o profissional que vem para a Robert Half para ser entrevistado, ele já sabe onde ele está pisando, então ele procura não maquiar muito, que a gente acaba com essa maquiagem muito rápido. Mas pode acontecer, sim, já aconteceu. Toda avaliação é na sala de entrevista? Sim. A gente faz uma avaliação na sala de entrevista, a gente faz uma entrevista com o profissional e a gente comunica ao profissional que a gente vai coletar referências das pessoas que ele já trabalhou junto ou que pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento com ele nas empresas anteriores. E a gente comunica tudo isso, obviamente o meu candidato sabe disso e a gente comunica tudo isso para o meu cliente. Bom, vamos terminar aqui essa nossa conversa com uma recomendação aos profissionais que estão nos acompanhando, estão nos ouvindo, estão nos assistindo pela internet. As vagas temporárias são especiais para que tipo de profissional? Quem é esse cara? Como é que quem está nos acompanhando pode identificar o seguinte: uma vaga de temporário é para mim, vou seguir por aí? Aquele profissional que é um profissional competitivo, aquele profissional que está buscando desenvolvimento na carreira dele, onde aquele projeto vai alavancar e vai enriquecer o conhecimento que ele tem. Então é um profissional competitivo, um profissional que quer fazer a carreira dele acontecer, é um profissional que realmente busca
se desenvolver na carreira dele, que busca execução. Esse é o profissional. Agora, é para alguém que está em começo de carreira ou na primeira etapa da sua vida profissional, ou pode ser para um profissional sênior? Para os dois. Para aquele analista júnior que está começando a carreira dele ou que tem uma experiência pequena, esse também é um tipo de oportunidade. E para aquela pessoa mais sênior, também. É um momento dele, de repente, buscar novos caminhos, de repente mudar de segmento, porque ele já trabalhou muitos anos no segmento e quer buscar outro. Então, também é uma porta de entrada para profissionais que estão buscando se desenvolver. Sócrates Mello, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo. Até uma nova oportunidade. Obrigado, Milton. Obrigado pela oportunidade. E muito obrigado também a você que acompanhou mais uma edição do Mundo Corporativo.